Olá, Cidade de Consumo Pop, estamos de volta com mais uma coisa. E hoje é dia de resenha de filme. Vamos falar de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, que é a volta do Bryan Singer para a direção de X-Men. E os primeiros filmes dos Heróis Mutantes, que deram partida à grande febre hoje em dia de filmes de super-heróis, eles são acusados por muito de serem filmes um pouco confusos demais, terem muitos personagens, e a gente teve ainda dois spin-offs, dois filmes do Wolverine, o Wolverine Origins, que acho que é de longe para os fãs o pior deles, e Wolverine Imortal, falei dele aqui, eu acho que até que é um filme bacana, interessante de assistir. Então eles fizeram um reboot, pegaram essa série toda e falaram, olha, isso aqui já foi, beleza, vamos fazer um novo filme, X-Men First Class, vamos fazer o filme se passar lá na década de 60, vamos trazer aquela coisa meio retrô, meio antiga de X-Men. Vamos trazer uma coisa que, na minha opinião, eu acho a coisa mais legal, que é a política internacional por trás dos mutantes. Eu acho muito melhor quando o X-Men lida com o mundo real do que quando eles vão para o espaço e ficam fazendo aquelas sagas galácticas. Eu acho um pouco chato, porque a questão principal do X-Men é a humanidade dos personagens. Isso quando você coloca eles num ambiente muito amplo e muito poderoso demais, essa chama acaba se perdendo. Mas o First Class, apesar de ser um filmaço, eu adorei, eu saí do cinema basbacado com o filme, porque tem tudo que eu gosto, tem referência a ser cientista, tem um quê de James Bond, os personagens são legais, o Magneto e o Professor Xavier que escolheram, pô, são perfeitos, o Fassbender e o McElroy, eles são muito legais no papel. The superpowers are quite limited, usually to one thing. But beyond that, their dilemma is a very human one. They are persecuted, they are ghettoized, they are abused, generally because of being different. E apesar deles terem pego uns personagens meio lado B, pegar o Destrutor, Banshee, ter inventado uns outros, sendo que a gente tem uma galeria imensa de mutantes para serem aproveitados, eu achei que isso aí, tudo bem, deu aquela característica meio que começando as coisas, não estamos querendo aqui puxar muito da história original não, estamos querendo recontar. Mas uma das coisas falhas que eu vi no First Class foi que eles trouxeram de volta a trilogia antiga, mais os dois filmes do Wolverine. Então eles fizeram as coisas se comunicarem, meio que forçado. Porque se passa na década de 60, vários personagens estariam velhos demais para o filme que se passa nos anos 2000. Por exemplo, o Destrutor ser irmão do Ciclope, que é adulto nos anos 2000 e adolescente nos anos 60, eles têm praticamente a mesma idade, e fica muito estranho e as coisas acabam não se casando. Outro exemplo, o Professor Xavier. No X-Men 3, Last Stand, aparece ele já careca, já o Patrick Stewart, mas andando. E a gente tem nos anos 60 ele já na cadeira de rodas, com o cabelo jovem. Todas essas concessões que fizeram para enfiar o Hugh Jackman na história, para colocar algumas referências à trilogia antiga, para puxar os fãs, acabou prejudicando um pouco e me deixou muito preocupado com o X-Men Dias de Futuro Esquecido, que ia trazer ainda mais esses personagens da trilogia antiga. Ia trazer ainda mais aquela trilogia que já estava com problemas sérios de continuidade, com problemas sérios de personagens, enfiar dentro do elenco do First Class. Então se eu achava que o limite de personagens já tinha sido atingido no First Class, eu fiquei em pânico, porque eles iam colocar todos os personagens em versões adultas, versões mais velhas, no mesmo filme, tudo ao mesmo tempo agora. Mas felizmente, mais uma vez, nenhuma das minhas preocupações, elas se concretizaram, elas foram de alguma importância para o filme, porque X-Men, o Dia de um Futuro Esquecido, é foda, e eu vou falar bastante desse filme logo depois do aviso de spoilers. Se você não viu, pausa agora e volta mais tarde. X-Men Dias de um Futuro Esquecido é, na verdade, uma história em quadrinhos que ela conta o futuro dos heróis mutantes. Num futuro distante ou não muito distante, robôs gigantes chamados Sentinela tomaram o poder em nome dos humanos. E os mutantes foram ou mortos ou foram mantidos em campos de concentração, campos de trabalho, e a humanidade era dividida em 3 turmas. Era os humanos, os não humanos, que eram pessoas que tinham o gene do mutante, mas não eram mutantes, e os mutantes, que era a camada mais baixa, a escória e tal. Nessa história, os X-Men remanescentes, eles têm um plano. Eles conseguem calcular em que ponto da história a coisa degringolou. E eles resolvem que o assassinato de um congressista era aquele ponto, aquele nó no tempo onde as coisas deram errado para os mutantes, para o sonho do Charles Xavier, de humanos e mutantes em harmonia. E é o senador Robert Kelly, o assassinato desse congressista, que deu origem aos eventos que vão dar nesse futuro distópico. Então o que eles fazem? Eles pegam a Kitty Pryde, que é a Lince Negra, aquela menina que atravessa paredes. Eles conseguem, através de uma telepata, a Rachel Summers, que ela é filha da Jean Grey, enviar a mente da Kitty Pryde para ela mesma no passado, para que ela avise os X-Men, impedindo que a Irmandade de Mutantes, que é liderada pela Mística, assassine o Senador e dê origem àquele futuro negro apocalíptico. E nos quadrinhos tem início um vai e volta, você tem eventos do presente e do futuro ao mesmo tempo acontecendo na história. Ele vai e volta do passado e presente, onde mostra
os X-Men fazendo a último ataque à base dos Sentinelas, que era no edifício lá do Quarteto Fantástico, e morrendo um por um. Aí tem cenas incríveis do Wolverine morrendo, da Tempestade morrendo. E ao mesmo tempo você tem, no presente dos X-Men, eles correndo atrás de impedir o assassinato do Kelly e tal. Pra que falamos isso tudo? Porque o filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido, ele faz um tributo a essa história, ele adapta essa história para o universo do First Class, misturado com o universo antigo da trilogia, mais os 2 filmes do Wolverine. E nesse futuro está acontecendo a mesma coisa, sentinelas, robôs gigantes dominam o mundo, estão pressionando os X-Men, estão matando todos os mutantes. Então eles decidem mandar a consciência de um membro deles para o passado. Eles pensam que o melhor para fazer isso seria o Professor Xavier, já que ele é o líder. Mas como toda aquela viagem astral, a viagem telepática, ela custa muito para o cérebro e o cérebro vai degenerando, eles resolvem colocar o Wolverine na história para fazer essa viagem, porque o Wolverine ele consegue se regenerar. Faz sentido, e também faz sentido porque o Hugh Jackman é o ator mais carismático e mais importante para a série. Eu não queria, tá? Eu acho que já tinha dado pro Wolverine já. Chega de apostar no Wolverine em todos os filmes, mas vendo esse filme de X-Men, você vê que o Wolverine realmente tem carisma, ele tem personalidade, é o personagem perfeito para aquele papel, desculpem os fãs. Foi melhor ter enviado o Wolverine do que a Juno lá pro passado. E falando na Kitty Pryde, é ela que faz a viagem, então não é mais uma telepata que faz. Quem faz é a menina que atravessa a parede. Então deram poderes novos pra Lince Negra que ninguém sabia que ela tinha. Pensando assim, se ela tem o poder, forçando bastante a barra, se ela tem o poder de atravessar paredes, ela talvez também consiga desenvolver o poder de atravessar o tempo. Porque espaço e tempo faz parte do mesmo contínuo. Você a barra? Foi demais. Então o Wolverine vai pro passado e encontra o Xavier lá. Cara, o Xavier tá numa situação terrível. Porque ele ficou paralítico no último filme, perdeu o amigo dele, o sonho dele foi todo pro saco. E ele tá tipo o Tenant Dan, do Forrest Gump, sabe? Ele tá ripongo, lá todo loucaço e tal, porque o Fera, que aparece no First Class, ele desenvolve um soro e todos os problemas se resolvem com uma vacina do Fera. E ele resolve um soro não só para ele voltar para a forma humana, como também para o Xavier voltar a andar. Só que o Xavier andando, ele perde os poderes mutantes dele, que é o poder de telepatia. E ele acha isso muito bom, porque uma das coisas que estava deixando ele enlouquecido eram aquelas vozes que estavam vindo na cabeça dele e que ele não conseguia conter, ele estava com dificuldades para controlar. Mais a depressão, mais a birita, mais a droga, estava deixando ele muito louco, então ele não estava querendo saber de mais nada. Ele estava abandonado, largado lá, cabeludo, barbudo e tal, terrível. E o Wolverine chega falando, não cara, eu sou aquele cara que mandou você se fuder nos anos 60, lembra? Go fuck yourself. Mas eu cheguei agora aqui para te ajudar e tal. E nós vamos juntos reconstruir seu sonho, reunir os X-Men e impedir uma grande tragédia. E não é mais o Senador Kelly, porque nos anos 2000 o Senador Kelly está no Senado, como a gente vê no X-Men 1, que ele morre naquele filme. Então eles tiram da cartola o Trask, o Bolivar Trask, que ele é o inventor dos robôs Sentinela, e que ele está ali envolvido com a criação dos robôs gigantes que vão salvar a humanidade da ameaça mutante. Temos uma cena que todo mundo deve estar comentando nessa altura, que é a cena do Mercúrio, onde eles resolvem libertar o Magneto da prisão, que é uma das cenas mais legais, awesome, kick-ass, motherfucker, que a gente já viu no cinema. Então presta muita atenção nessa cena, que é muito massa. E como eu disse, um dos problemas que eu achava que teria esse filme era a quantidade de personagens, mas não, porque eles colocam os X-Men numa quantidade muito pequena de personagens, são 6 no máximo ali envolvidos com a ação direta, e todos os outros personagens da franquia, eles fazem participações pontuais. O Mercúrio faz uma participação pontual. Lá no futuro você tem os X-Men do futuro, que tem vários personagens que só apareceram nos anos 2000, como a Blink. Tem um personagem dos anos 90, que é o Bishop. Me parece que é o Mancha Solar, nosso brasileirinho, mas ele voa, então talvez seja o Tocha Humana Negro do próximo Quarteto Fantástico. E eles partem para impedir que a Mística assassine o Bolivar Trask, que dê origem àquele futuro negro. Sobre a questão Wolverine principal, ele não é o personagem principal. Ele é um personagem importante, mas quem mesmo define, quem empurra a história pra frente é o Magneto. É um filme do Magneto, ele faz tudo, ele faz as coisas mais incríveis, mais sensacionais. Se você achava que o Magneto levantando aquela ponte no Last Stand era um negócio muito maneiro, cara, ele levanta um estádio de futebol inteiro e leva ele voando, soltando pedra na cabeça das pessoas, até chegar na Casa Branca e desce ele faz um círculo na Casa Branca, um estádio de futebol, cara. Não vai ter Copa, cara. O Professor Xavier também é importante, tem uma participação importante no filme, com toda essa questão do arco dele de personagem, ele é um cara desiludido para ele recuperar o sonho dele, tem todo aquele caminho importante, mas o Wolverine não passa de um espectador do filme. O Wolverine sou eu, o Wolverine é você que está assistindo o filme. A gente sabe de tudo que vai acontecer, a gente sabe do passado, sabe do presente, sabe do futuro, e a gente está
praticamente assistindo as coisas acontecerem. Você vai perceber que o Wolverine não muda muito as coisas que estão acontecendo. Ele fica mais de espectador do que de protagonista do filme. O filme também desenvolve algo que é criado especialmente para o cinema, que é o relacionamento do Charles Xavier com a Mística, que eles mal se conhecem nos quadrinhos, mas eles são praticamente irmãos adotivos a essa altura. E é interessante a cena que o professor Xavier libera a Mística. Tipo, ele percebe finalmente o que as mulheres querem. As mulheres querem ser donas do próprio destino, elas querem fazer as próprias escolhas. E quando o Charles Xavier percebe isso, ele nota que não precisa ter poderes mentais telepáticos, controlar mentes, para poder dar para a Mística o que ela quer, que é liberdade. A direção do Bryan Singer, a direção dele parece muito com First Class, é diretamente ligado ao First Class. Aquela questão toda política, a gente tira o presidente Kennedy e bota agora o presidente Nixon, que é um personagem contraditório pra caramba da história americana, e fica bem legal a política, aquela coisa que eu falei da espionagem, daquele quê de James Bond, que faz tão bem para as histórias dos X-Men e no cinema também funciona muito bem. E no final do filme nós temos a restauração de um novo universo. E o que acontece é quando eles impedem o assassinato do Trask, todo o futuro, a partir de meados da década de 70, muda. Nada daquilo aconteceu. Foi completamente apagado, finalmente, e reconstruído uma nova realidade partindo do X-Men First Class, que é o primeiro. Então a gente tem, primeiro, Wolverine na Segunda Guerra Mundial, Wolverine na história americana, First Class, década de 60. Na década de 70 a gente tem Dias de um Futuro Esquecido, que é esse novo filme. E o que aconteceu na década de 80, 90, 2000, 2010 não está explicado, está em aberto. A gente tem um vislumbre do presente, nosso presente, que é quando o Wolverine acorda, lá com esse cabelinho branco, assim, tipo meu. Quando ele acorda e vê que os X-Men voltaram do jeito que eram antes. Tipo, o Jean Grey tá viva, o Ciclope tá vivo, tá todo mundo bem e tal. A gente não sabe de algumas coisas. Por exemplo, a gente tem a participação do General Stryker, que é o cara que coloca o adamantium no osso do Wolverine nesse filme. A gente tem ele jovem. E no final do filme a gente vê que ele pega o corpo do Wolverine do lago lá, do mar, sei lá onde era aquilo, e ele carrega o Wolverine com ele. Só que a gente dá pra ver que não é o Stryker, é a Mística. Será que a Mística matou o Stryker? Se ela matou o Stryker, quem coloca o adamante no Wolverine? Isso quer dizer que provavelmente o Wolverine do presente, que acorda lá no final do filme, não tem adamantium. E ele tá bem, ele é professor de história, ou seja, é um Wolverine sem aqueles conflitos todos que a gente conhece, que a gente viu que ele tinha, graças à experiência com adamantium e tal, aquele tempo que ele viveu como animal. Então parece que o Wolverine está civilizado. O Wolverine atual está civilizado. Então aquilo ali não aconteceu. A gente então tem uma história completamente aberta. Então todos aqueles fatos, todos aqueles buracos, tudo aquilo que a gente viu que não fazia sentido entre um filme e outro, na adaptação de um filme e outro, aquilo simplesmente foi terraplanado. Eles tiraram tudo que não interessava e reconstruíram uma nova realidade para filmes de X-Men, que a gente deve ver em futuros filmes, ou não, eles vão rebootar de novo, a gente não sabe quais os planos da Fox para X-Men, mas o filme é bem legal porque traz essa coisa toda que eu falei, da ambientação política, da coisa de espionagem, de assassinato, que é uma coisa que funciona muito bem com X-Men, como eu falei. Então vamos dar aqui 4 carinhas e meia sorridentes para X-Men, gostei demais do filme, está recomendadíssimo para você que é fã de X-Men, que você que gostou e você que não gostou dos filmes anteriores também vai curtir esse, porque vai fazer conexões e vai ligar algumas coisas que você não tinha entendido, e dessa vez a gente vai conseguir acabar com essa x-salada e colocar os X-Men de novo nos trilhos e volta a ser uma das mais fantásticas equipes de super-heróis criadas no mundo. O que você achou do filme? Escreve aqui embaixo, palpita, dá a sua opinião sobre o filme, se concorda comigo, discorda, não importa. O importante é que você participe, dê o like, compartilhe com seus amigos esse vídeo e também assine o canal 4 Coisas, que está chegando aos 100 mil inscritos. E a gente volta em breve com mais um vídeo sobre qualquer assunto da cultura pop, quente, fria, 4 Coisas, entrevista. A gente volta quando você menos esperar. Tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau!